Olá a todos, me chamo Elke Samante e neste vídeo irei apresentar o meu projeto de ciência de dados, que foi uma aplicação web. Os dados que eu escolhi são do pouso do primeiro estágio do foguete Falcon 9 da SpaceX. A primeira eu vou fazer uma descrição dos dados, Eu retirei eles do site da IBM, eu importei como data frame do Pandas, então aqui nós podemos visualizar o data frame e os seus atributos consistem em número do voo, o local de lançamento, se a missão foi um sucesso ou não, e esse class aqui diz respeito ao pouso do booster, ou seja, se o primeiro estágio pousou ou não corretamente, porque mesmo a missão sendo um sucesso, a questão do pouso do primeiro estágio pode ter dado certo ou não. Aqui é a carga útil, a versão do booster e a categoria da versão do booster. Aí, os dados eles já estavam limpos e organizados. A única coisa que eu vi que não seria necessário, uma informação não útil, foi essa primeira coluna, que apenas está numerando as linhas. Então, dei um drop e retirei essa coluna, que não seria útil nem para visualização, nem para aplicar algum algoritmo de machine learning. Aí, aqui nesse tópico 2, eu vou mostrar a parte de análise visual interativa que eu fiz, a aplicação web utilizando Dash, Plotly e Nigrok. Então, primeiro eu vou mostrar como ficou a aplicação e depois eu retorno para mostrar alguns detalhes de implementação. Então, aqui está a aplicação. Primeiramente, eu defini essa barra em que aqui nós podemos escolher o local de lançamento. Ou seja, você pode escolher todos os locais de lançamento, só um dos locais, Por default está em todos, mas aí eu coloquei esse gráfico de pizza interativo com o local de lançamento. Então, se a gente seleciona, a gente consegue saber a taxa de sucesso e falha em relação apenas àquele local. Eu vou deixar aqui em todos. Também criei esse slide. Esse slide aqui, ele limita a carga útil. Então, por exemplo, eu quero analisar apenas a partir de 2.500 quilos, a partir de 5.000 quilos. Então, é possível fazer essa interação. Só que, nesse caso, a interação está acontecendo com esse segundo gráfico aqui, que eu fiz de scatterplot, que é a carga útil, que é o que a gente vai poder regular aqui no slide, com se houve sucesso ou não no pouso do booster. E as cores são relativas à categoria do booster. Então, a gente consegue saber se aquele tipo de booster, naquela carga, deu sucesso ou se deu falha. Então, acho que ficou uma boa visualização. E, por último, eu fiz correlacionando o número do voo com os locais de lançamento. Só que eu preferi fazer esse estático, que eu poderia ter configurado aqui com o primeiro da barra que eu já tinha feito interativo. Só que acho que ficou mais interessante, porque aqui a gente consegue saber, por exemplo, qual foi o local do lançamento, por exemplo, que teve mais sucesso, A gente olhando aqui, vemos que tem bastante pontos amarelos nesse local do lançamento. E, por exemplo, nesse daqui nós temos mais falhas, por exemplo. E também conseguimos ver que, a partir do aumento do número de voos, que eles conseguiram ter mais sucesso. Exceto, por exemplo, para esse local do lançamento aqui. Então, fica bem interessante de fazer essas visualizações. Então, eu consegui aqui fazer uma parte interativa que eu consegui englobar todos os atributos. Então, agora eu vou voltar lá para a parte de implementação, para mostrar as funções que eu criei. Bem, aqui está mostrando basicamente as instalações, importações do Nigrok. E aqui está a aplicação em si, Primeiro, eu criei a aplicação Dash. Depois eu criei o layout. Onde primeiro, por exemplo, aqui eu adicionei aquele drop-down lá para a gente selecionar os locais, de lançamento. Aqui é do início, basicamente do título e tudo mais, a fonte. Aqui em relação ao drop-down,
Esse outro aqui é para adicionar o gráfico de pizza, para mostrar a contagem total de lançamentos bem-sucedidos para todos os locais de lançamento. E, se um site específico for escolhido, ele mostra a contagem de sucesso versus falha para o local, como eu mostrei. Aqui eu adicionei o gráfico de dispersão, né, que relaciona a carga útil com o sucesso do lançamento. E por último, esse aqui é o estático que eu adicionei, o gráfico estático. Lembrando que antes aqui eu defini o mínimo e máximo da carga útil, né, para poder adicionar dentro das funções. E aqui, basicamente, está definido as funções e os callback que retornam as figuras para o layout. Então, esse aqui é em relação ao do drop-down, que teve como entrada, né, primeiro gráfico de pizza, né, que tem como entrada a questão da escolha, né, do local de lançamento. E como saída, o gráfico de pizza. Esse segundo, ele já teve como entrada, como a gente viu, o drop-down e o slider. E como saída, o scatter, né? E o último, que foi o mais simples, por questão de implementação, eu tive que... Ele não tinha nenhuma entrada, mas por questão de implementação, eu tive que deixar uma entrada aqui, senão ele dava erro. Mas deu certo. E basicamente foi isso. E aqui tá rodando a aplicação. Viste as referências. E obrigada.